Graças a Deus, estamos aqui reunidos com a Igreja do Senhor para agradecer esse Senhor que é vivo. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelos teus grandes feitos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por sua cuidar de nós. Muito obrigado por Senhor, nos resgatar, por nos ter nos dado nova vida, ter perdoado os nossos pecados. E hoje nós nos encontramos, Senhor, na tua presença. Que possamos ser santos, Senhor Deus, que tu és santo, nos ajuda a ter força, a fugir, Senhor Deus, do pecado, a fugir, Senhor Deus, da aparência do mal, para que possamos a cada vez mais buscarmos a tua imagem, a tua semelhança em nossas vidas. Recebe nessa noite nossos louvores, fala conosco através da tua palavra e que possamos prosseguir, Senhor Deus, marchando junto de nós no teu caminho, sem cessar, Senhor, sem parar. Seja conosco, abençoa esse Pai, o arroz, onde a tua igreja se reúne aqui, Senhor. Nós somos peregrinos nesse local, somos forasteiros, mas que possamos dar um bom testemunho, que possamos estar aptos, Senhor, e ousados, cheios do teu Espírito Santo, a sempre pregarmos a cada casa, a cada família, a cada lar, onde teu evangelho vai ser alcançado, Senhor, resgatado, e vai servir para resgatar e muitas vezes. Seja conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, página 32, número 228. Página 32. Toma minha vida, prostra em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostra em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra te honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Renda-te meu coração, tudo que eu sou. Renda-te meu coração, tudo que eu sou. 227. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos e desfrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor
são todas as coisas, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Glórias, glórias, glórias sejam dadas só a Ele eternamente. Amém. 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 202. A nossa boca se encheu de alegria e nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Lembra que o Senhor uma vez prometeu e nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que fazia sonhar. Com muito trabalho, a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus, cumpriu-se a palavra de Deus. A gente consegue. Olha lá, né? 225. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é uma sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. 229. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é
página 31. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias. Em nome de Jesus, aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei, nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. 212, irmãos. Pelo Senhor, marchando-se o seu exército, poderoso és, sua glória seja vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchando-se em sua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor marchando-se o seu exército, poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, nenhum inimigo nos resistirá. Irmãos, que o nosso general, Senhor e Rei, vence Cristo. Que o Senhor vem reinar em nossas vidas. Podemos sentar.
Vou fazer uma pergunta. O que você acha sobre o batismo? O que significa para você o batismo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Você sabe que Jesus ele estabeleceu uma só igreja. Eu vou falar um pouco da história. E o que aconteceu nesse período que a igreja foi estabelecida? Jesus deixou 12 homens. E esses homens receberam esse ministério de começar a pregar em Jerusalém. E a igreja ela tem uma identidade. A igreja de Jesus ela tem uma identidade. Ela começou na cidade de Jerusalém. Depois também, de acordo com o livro de Atos, ela foi para Samaria, para a Judéia e foi também ao sul da terra. E nós estamos aqui. Então a igreja do Senhor, ela começou na cidade de Jerusalém. Então, que igreja vocês são? A resposta que ele deve dar, nós somos a igreja que está nas Escrituras, a igreja bíblica, a igreja que começou na cidade de Jerusalém. Aí, se a pessoa quiser se aprofundar, aí a pessoa vai perguntar, mas que igreja é essa? É a igreja que Jesus estabeleceu. Quando ele falou para Pedro, dizendo, Pedro, o que estão falando sobre mim? O que estão dizendo sobre mim? E Pedro responde, tu és o Cristo de Deus. Aí, sobre aquelas palavras, disse que Deus tinha revelado a Pedro. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus disse, sobre esta pedra, que eram as palavras, estabelecerei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então a igreja de Cristo, ela começou no ano 33, na cidade de Jerusalém. E só que nesse decorrer, a gente vê que os apóstolos ensinando sobre as heresias que entraram, nasceu também a Igreja Católica Apostólica Romana, que saiu no meio da igreja. E essa igreja ela vem ensinando várias heresias. E não tem na Bíblia como centro de apoio. E o que aconteceu? Essa igreja ela começou no ano 311. Não em Jerusalém, mas na cidade de Roma. Então a gente já por aí, né, essa é a primeira denominação que nasce. A Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus estabeleceu a igreja dele, mas os homens estabeleceram a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que essa igreja ela começou a perseguir os cristãos. E passamos até a adorar nas catatumbas, escondido. Então, essa é a igreja do Senhor. E Jesus, antes dele subir, ele disse, olha, vocês vão ao mundo, pregam o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo. Então, para que essa introdução? Porque, irmão, Jesus ele estabeleceu uma maneira de entrar na igreja. E essa maneira era através do batismo. Quem crê e for batizado
salvação. Mas você sabe o que o Satanás fez? Ele pegou aquela criança de berço que não tem condição de crer em Jesus. Então, eliminou totalmente o batismo. Eliminou totalmente o batismo. E, no decorrer, nasceram também várias denominações. E dessas denominações, também tiraram da pessoa o batismo. Vamos chegar a fazer um culto ao Evangelho. Então são duas denominações que dão. Uma batiza criança sem ter condição de crer, e a outra dá a salvação à pessoa sem batismo. E se você for no livro de Atos, tem mais de 10 ensinamentos sobre a morte, a sepultura e a ressurreição de Cristo, que é o batismo, que é o Evangelho. Então Jesus, lá no capítulo 8, versículo 31, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Então, o propósito de Deus é salvar o ser humano. E Ele só pode salvar o ser humano através da verdade. Versículo 31 do capítulo 8 de João. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecer nas minhas palavras, sois verdadeiramente meu discípulo, e conhecerei a verdade, e a verdade nos libertará. Jesus está dizendo: conhecerei a verdade, e a verdade nos libertará. Mas que verdade é essa que liberta o homem do pecado? Que verdade é essa? É verdade que Deus acabou o mundo antigo com água. É verdade? Mas essa verdade pode salvar você dos seus pecados. É verdade que Deus, através de Cristo, curou o cego de nascença. É verdade? Está escrito aqui. É verdade? É verdade. Mas essa verdade pode salvar o homem dos seus pecados? Não pode. Então, existe verdade e existe a verdade que pode nos libertar do nosso pecado. Jesus está falando: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então, Jesus está falando aqui com verdade que o homem pecador, ele precisa conhecer. Ele precisa conhecer para ser liberto do pecado, para ser liberto dos erros.
Vamos para Efésios, capítulo 1. Vocês vão mudar comigo um pouquinho, mas eu vou ser ligeiro. Efésios, capítulo 1. Olha só qual é a verdade que liberta o homem do pecado. Versículo 3 diz assim: em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Então nós vemos aqui que Paulo está escrevendo aqui para os irmãos de Efésios, falando que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E ele vem falando em que também, depois de vocês terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido no evangelho da vossa salvação, foi selado no Espírito Santo. É verdade. Então, cada um de nós, quando descemos aquelas águas, sabendo que nós estamos obedecendo o evangelho, que se você for lá para Marcos, Jesus ele faz uma colocação: quem crê no evangelho e for batizado, será salvo. Ele não fala em crer em Jesus, mas ele fala em crer na morte, na sepultura e na ressurreição. E Paulo aqui escrevendo para os irmãos de Tessalônica, no capítulo 2, segunda carta de Tessalônica, capítulo 1. Versículo 8. Então, quando as pessoas estão tirando um ensino fundamental que Deus estabeleceu através de Cristo Jesus, eu estou tirando a salvação da pessoa. Eu posso até pregar sobre Jesus e fazer aquele lindo apelo. Você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa sai do nosso meio, a pessoa vem à frente e você ora para aquela pessoa. Aquela pessoa sai ciente que saiu daquele momento salvo. Não é verdade? Mas ela obedeceu toda a verdade. Precisão. Ela obedeceu o evangelho para ser salvo. Então, o que Paulo vai ensinar aqui no versículo 8 de 2 Tessalonicenses? Que as pessoas que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão sofrer penalidade eterna, vão ser banidos da face de Deus e da glória do seu poder, quando ele se manifestar nos ares. Então, tem muita gente, irmão, não dando assim, como é que se diz, uma obediência ao que Jesus ele deixou relatado. É preciso que eu e você mostre o estado espiritual daquela pessoa está diante de Deus. Como eu posso chegar a esse ponto?
evangelizando. Você chega e mostra capítulo 1 do livro de Gênesis. Chegando lá, capítulo 1, você vai ver o versículo 26 e 27. Que o primeiro homem, ele foi feito, mas a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Eles nasceram o quê? Puro. E Jesus, ele veio também na mesma semelhança e imagem de Deus. Ele veio aqui para a terra puro. E o que aconteceu? Então, quando eu mostro aquela pessoa que, quando ela é um recém-nascido, ela não tem nenhuma capacidade ainda de pecar. Porque o pecado, Jesus ensina que é tudo aquilo que a gente maquina no nosso coração. E a criança, ela não tem ainda esse espírito. Mas esse mundo que está ao nosso redor, o que ele vai fazer? Vai começar a doutrinar essa criança. Quando os pais não doutrinam, o mundo ele vai doutrinar. E ele vai aprender a mentir, vai aprender várias coisas. Naquele momento que ele faz, aquele momento que ele comete a primeira mentira, a antiga serpente toma de conta dela, toma de conta dele. E aí ele não passa mais a ser filho de Deus, mas filho do diabo. E Jesus, ele veio a cada um de nós nos fazer co-herdeiro com Cristo. A gente perdeu a paternidade de Deus, se vestimos com a antiga serpente, passamos a ser filho do diabo, andando nas trevas, sendo possuído por ele. Aí depois de tudo isso, quando a gente realmente obedece, a gente vai no sepulcro lá, morre à semelhança de Jesus, é sepultado na semelhança dele e é ressuscitado juntamente com ele. Então nós começamos a andar em novidade de vida. Se tornamos uma nova criação, uma nova criatura. Então, quando a pessoa não obedece isso aqui, olha o que vai acontecer no versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna e destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado no seu santo e a ser admirado os que creem naquele dia, porquanto foi crime entre vós e o vosso testemunho. Então, Paulo ele deixa claro aqui para os irmãos Tessalonicenses que quando aquelas pessoas que passam a ser cristão, mas sem conhecer o Evangelho, sem conhecer o ensinamento de Deus, eles vão sofrer uma penalidade eterna. E eu tenho que saber de qual os ensinamentos que Jesus deixou. Porque eu posso ser cúmplice dos erros daquela pessoa perecer eternamente. Então, mas como é que eu posso obedecer ao Evangelho? Como é que eu posso obedecer ao Evangelho? Vamos para 1 Romanos, capítulo 1. Romanos,
capítulo 1. Versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo falando, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus. Jesus, Deus, Ele vai ter poder na sua vida, na minha vida, através do Evangelho. E Ele vai nos justificar, nos deixar justificado, uma pessoa justa, mediante o Evangelho. Mas é preciso eu ter uma fé, que naquele momento eu estou sendo sepultado, eu estou sendo morto, eu estou sendo sepultado, eu estou sendo ressuscitado. Aí o poder de Deus vai operar na minha vida. Vai operar na minha vida. Vamos aqui comigo no versículo 16. Pois, Paulo falando, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também os gregos. Paulo está dizendo que não se envergonha da morte, da sepultura e da ressurreição do Senhor. Ele está dizendo que o Evangelho é o poder. É como fosse, irmão, quando Deus haja luz, e houve luz, como fosse uma explosão, Deus lhe tirando. Então esse poder pode também se chamar como fosse uma dinamite. Deus restaurando o homem do pecado. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Mesmo que a justiça de Deus vai se revelar na morte, na sepultura e na ressurreição. Vai se revelar sobre a morte, na sepultura e na ressurreição. Então, esse é o sacrifício do Filho de Deus pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não há salvação. Se você pegar uma criança dessa, batizá-la sem entendimento, você vai fazer prosélito 2 vezes filho do diabo. E quantos prosélitos tem aqui no nosso mundo? Quantas pessoas não foram enganadas? E é isso, irmão. O mundo que nós estamos vivendo está cheio de prosélitos. Filhos 2 vezes. E eles podiam lá, o globo terrestre, fazer prosélitos. Precisamos, irmão, arrebatar alguns, aqueles que querem ser deixados arrebatados do fogo do inferno. Mas enquanto há outros, o Judas deixa escrito que até a roupa do corpo Deus. Então, entendendo que no batismo bíblico, no batismo que foi estabelecido pelo Senhor, ide ao mundo, pregar o Evangelho
todo criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Foi-me dado todo poder no céu e terra. Faça discípulo. Discípulo quer dizer pessoa disciplinada. Batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando essa pessoa a guardar tudo o que ele tem ordenado. Depois que nós entramos dentro do prédio da igreja, que estamos na comunhão do Senhor, a gente passa a guardar o que ele tem ordenado. Nós não podemos ser crente antes de entrar em Cristo. É preciso eu me revestir de Jesus para ter a salvação. E Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Alguns romanos não tinham entendido o valor da semelhança de obedecer à morte, à sepultura e à ressurreição de Cristo. E Paulo começa a fazer pergunta àquelas pessoas, versículo 3. Ou porventura, ignorai que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na morte de Cristo. Você desceu a água do batismo, sabendo que você estava morrendo ali juntamente com Cristo. A gente tem que fazer a pessoa entender isso. Aí ele vai falar no versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também o Deus nós em vida. Porque se fomos unidos, olha aqui a esperança para nós. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, o nosso Senhor, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado dos homens. Portanto, quem morreu está justificado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores disso, que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre a morte, já não tem o em Deus. Pois quando até morrer, de uma vez para sempre, morreu para que o pecado, mas quando a viver, vive agora na Deus. Então, irmão, quando eu vejo aquelas pessoas fazendo igual a nós, entregando panfleto, certo? E lá no terminal, buscando dentro do ônibus, entregando panfleto, fazendo uma pregação sobre Jesus e mandando todo mundo baixar a cabeça depois da pregação. Vamos orar ao nosso Deus e faz aquela oração e dizendo: ó, você que orou comigo, você é uma pessoa sábia. Vai estar enganando, sem saber
eles. E quando eu vejo aquelas pessoas no terminal fazendo a mesma coisa, eu vejo que não estão obedecendo a verdade que liberta o pecado. Que liberta o pecado. A Igreja Católica fez isso. A maioria das denominações não crê que o batismo salva. E nós vemos que no batismo eu me assemelho na morte, eu me assemelho na sepultura, eu me assemelho na ressurreição. E eu passo a ter vida depois que eu me lavo no sangue de Cristo. O Espírito que é santo agora tem capacidade de entrar na minha carne, que não tem mais pecado, porque Jesus tirou. Mas antes, como a pessoa recebe o sangue do Espírito Santo sem o lavamento do pecado? Irmão, nós temos que ficar ligeiro nessas coisas. Nós temos que ficar ligeiro. Tinha um homem na Bíblia que ele estava ensinando uma heresia. O nome dele, que ele era até eloquente. Apolo estava ensinando sobre a salvação em Cristo, mas ele estava ensinando sobre ainda também o batismo de João. E um casal lá estava ouvindo a mensagem, chamou Apolo de lado, disse: irmão, assim. A verdade é essa. E o que aconteceu? Ele continuou a pregar. E agora, pregando a verdade. Que Deus, irmão, possa ter misericórdia desse povo através de nós. Porque a misericórdia de Deus só pode ser hoje através de Deus. Nós, segundo as Escrituras, nos conhecemos demais. E quem sabe demais, mais vai ser cobrado. Se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Vamos orar, irmãos. Que bom. Nós, como Deus do Senhor, temos esse entendimento. A salvação vem através da pregação de Jesus Cristo. O discípulo prega o Evangelho. E é no Evangelho, irmãos, que existe o poder de Deus para a salvação. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé, né? Oramos. Santo Deus e amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelos teus grandes feitos em nossas vidas. Muito obrigado pelos que nos resgatou, Senhor, nos deu uma nova vida, uma nova roupagem. E hoje nós vivemos em novidade de vida. Senhor, nós somos o teu povo, nação eleita, sacerdócio real, Senhor. Mas nós temos propósito, missão. Nós temos que anunciar, Senhor Deus, a tua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar como o Senhor nos resgatou das trevas, Senhor Deus. E tudo isso vem através da pregação do Evangelho. Nos dá, Senhor Deus, força, coragem, sabedoria, Senhor, para pregarmos o teu Evangelho simples, puro e verdadeiro a toda criatura até os confins da terra. Sabendo que o Senhor Jesus Cristo está conosco até a consumação do céu. Nos dá o vigor, Senhor.
e que possamos fazer tudo segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor Deus, por a tua igreja hoje se reuniu aqui nessa rua, na Rua Hélio, no bairro Barroso. Que possamos perseverar, Senhor Deus, sendo luz, sendo sal, anunciando aqui, Senhor Deus, o Evangelho a essa comunidade. É o que nós te pedimos, Senhor, que agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Não? Tchau. Tchau.